Olá, tudo bem? Que a graça do nosso Senhor esteja com você e que Ele abençoe ricamente a sua vida. Não sei quantos de vocês souberam que recentemente o pastor John Piper escreveu um livro, eu creio que em tempo recorde. Escreveu esse livro no final de março deste ano, 2020, até o início do mês de abril. Hoje eu estou gravando aqui no dia 16 de abril e o livro já tem alguns dias que foi lançado lá nos Estados Unidos, né? Coronavírus e Cristo. Ele ainda não tem a sua versão em português, já está sendo preparado pela editora Fiel. Segundo o site da editora Fiel, esse livro ele vai ser distribuído gratuitamente, tanto no formato e-book, formato impresso, como em audiolivro. O próprio Piper, num vídeo fazendo a apresentação do seu livro, ele mesmo que gravou, esse áudio tem 2 horas e 7 minutos. O livro ele é dividido em 2 partes. Ele faz uma abertura, uma introdução, falando da ocasião que é o coronavírus. Então eu creio que não é um livro muito apropriado, um livro bem contextualizado, tem a ver com a nossa situação. Lá nos Estados Unidos a situação ainda é muito crítica, ainda nesse meados do mês de abril de 2020. Aqui no nosso país o coronavírus ainda não chegou, segundo os especialistas, o Ministério da Saúde, no seu pico. Esse pico tem sido adiado já por várias vezes, então ainda há muitas expectativas e muitas incertezas de realmente o que vai acontecer a respeito dessa pandemia que está abalando e afetando todo mundo, tanto no aspecto da saúde, nas perspectivas de mortes que trazem muita apreensão e tem trazido muitas dores pelos lutos, pelas formas como as pessoas têm enterrado seus entes queridos a distante, sem um velório adequado, bem como no aspecto econômico. Uma preocupação também mundial, o que vai acontecer. No nosso país, alguns milhões de pessoas já foram desempregadas, e isso tudo traz muita apreensão, muita dificuldade, muita angústia para as pessoas. Então eu creio que o nosso irmão, o pastor John Piper, que é um dos pastores mais conhecidos no mundo hoje, um pastor batista reformado, e eu creio que ele foi muito feliz. No seu livro ele fala que não sabia se ia conseguir finalizar esse livro. Ele tem alguns problemas de saúde, já tem mais de 70 anos, e tudo isso incorre naquilo que é chamado dos fatores de risco. Então, essa parte introdutória do seu livro, ele diz o seguinte na página número 8, fazendo referência a outra gripe também que foi mundial, que foi a gripe espanhola, que iniciou ali por volta do ano 1918. Ele diz na página 8, esse é o tempo quando a forma frágil desse mundo é sentida. É um tempo que todo mundo para, ou tem parado, alguns já pararam antes, estão voltando, outros vão parar mais daqui para frente. Então tudo isso nos mostra a fragilidade da nossa vida, a fragilidade deste mundo. E a pergunta que ele quer trazer neste livro é a seguinte: em tempo que os fundamentos do mundo estão sendo chacoalhados, nós temos uma rocha sobre os nossos pés? Uma rocha que não pode ser abalada? Então esse é o tema básico, o tema principal que ele vem tratar nesse mundo. Então, como eu disse, o livro tem 2 partes. Na primeira parte ele fala sobre o Deus que reina sobre o coronavírus, e na segunda parte ele traz uma parte mais prática e com muitas aplicações e com um fundamento bíblico sólido a respeito do que é que Deus está fazendo através do coronavírus. O que é que Deus quer nos ensinar? Quais são as aplicações ou quais são as implicações de tudo isso que está acontecendo ao nosso redor? Então, no primeiro capítulo, ele intitulou Venha para a Rocha. Desde já eu queria dizer que esse livro ainda não foi traduzido, eu fiz a leitura nele em inglês, então pode haver algumas divergências com relação à tradução, que eu sei que é normal,
né? Já diz um ditado popular antigo italiano que todo tradutor é um traidor. Então eu sei que eu vou colocar ali só apenas os títulos dos capítulos em inglês e também a minha tradução, mas eu sei que ele está sujeito a críticas. Você pode fazer isso nos comentários ou falando diretamente comigo, não há problema nenhum. Então, o primeiro capítulo, Piper faz um chamado. Ele diz: venha para a rocha. Muitos textos da Bíblia, especialmente o livro de Salmos, no Novo Testamento também fala que Jesus é a pedra angular, é a rocha de esquina. No Antigo Testamento usa muito essa figura da rocha, que é um lugar firme, que é um lugar sólido, e essa expressão ou essa palavra é em referência ao próprio Deus. Então aqui o Piper nos fala que nesses tempos incertos, não é que muitos jogam com as probabilidades, como eu disse, citei até mesmo com relação a pico do vírus, quando é que vai subir, quando é que vai diminuir, quando é que vai ser possível fazer a abertura maior do comércio, da indústria, vai haver uma maior movimentação das pessoas ou não, né? Se é apenas as pessoas com a idade maior, os idosos que fazem parte do grupo do risco. Hoje nós temos visto que cerca de 25% das pessoas mais jovens têm sido acometidas e boa parte delas tem morrido. Então são questões incertas, até porque a parte da medicina e o corpo humano não é uma ciência exata, né? É uma ciência biológica e tem vários fatores, não é, para que uma pessoa possa desenvolver e morrer, outras não. Então isso tudo é uma questão de probabilidade. Muitas vezes temos que esperar o que vai acontecer, se vai surgir o medicamento, se não vai. E o próprio John Piper, ele diz que no ano 2005 ele descobriu que tinha um câncer e foi fazer o seu tratamento, buscar ver o que estava acontecendo e quais são as possibilidades de tratamento. E ele ficou com isso muito na sua cabeça. Será que esse tratamento vai dar certo ou se não vai? Como é que vai, o que vai acontecer? E ele disse que certa feita sentou com a sua esposa e ali eles chegaram à seguinte conclusão: nossa esperança não está nas possibilidades, nossa esperança está em Deus. Ele cita isso na página número 12. Outra coisa que ele ainda fala nesse capítulo de introdução, capítulo 1, é que apesar de tudo, ele se baseando em Deus e na palavra de Deus, ele sabe que a enfermidade que o havia acometido não era um sinal da ira de Deus sobre a vida dele. Até porque ele já está salvo, né, em Cristo Jesus, e a própria palavra do Senhor nos fala que as coisas que nos acontecem não é uma demonstração da ira, ou seja, sobre o seu povo. Obviamente que tem um propósito, mas não é de ira, até porque Deus já nos amou em Cristo Jesus e já nos trouxe a sua salvação. Ele faz aqui uma paráfrase de 1 Tessalonicenses 5, no verso 10. Então essa é a firmeza e fé que nós temos, não o jogo das possibilidades ou o jogo das probabilidades. Ele entendia o seguinte, que esse é o motivo que ele está escrevendo o livro. Ele tem essa plena convicção, né, que é somente Deus quem sabe e quem decide sobre as nossas vidas, né, se estamos bem ou não. Então a nossa confiança, a nossa fé deve estar em primeiro lugar em Deus. Apesar de tudo aquilo que está acontecendo, né, as dúvidas e incertezas com relação à enfermidade, dúvidas e incertezas com relação a questões financeiras, de sustento, ele fala que Deus sabe de todas as coisas e Ele quem decide tudo isso sobre a nossa vida. Por isso que ele fala, citando agora Tiago capítulo 4, versos 13 até o verso 15, quando ele fala que algumas pessoas decidem aquilo que vai fazer sem primeiro colocar: se Deus quiser, faremos isto ou aquilo. Então a nossa vida está condicionada à vontade do nosso Deus. Tudo na nossa vida deve ser compreendido dessa forma. Então, seja na saúde, na enfermidade, no colapso econômico, na recuperação econômica, se estamos respirando ou não, Deus é aquele que decide todas as coisas. Então, é importante nós entendermos o chamado que o pastor Piper traz nesse primeiro capítulo, para que nós
coloquemos a nossa vida, a nossa confiança, a nossa fé nessa rocha. Por isso que ele diz, venha para a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus. No segundo capítulo, ele nos chama a compreender qual é o fundamento sólido. Ele diz que o coronavírus, não é algo importante para nós. Ele entende que o que Deus pensa e fala através das Escrituras é o que é mais importante. E ele cita vários textos que apontam justamente para essa perfeição de Deus, tendo como o ponto principal a doçura da palavra de Deus, que não é perdida em momentos históricos de providência amarga. Não se temos aprendido o segredo de 2 Coríntios 6,10, entristecidos, mas sempre alegres. Então, a circunstância da vida, incluindo esses problemas, dúvidas com relação ao vírus e à Covid-19, que é a doença em consequência dele, ele fala que o mais importante é sempre compreendermos isso, que mesmo nesses momentos amargos, Deus demonstra ainda da sua doçura, do seu amor sobre as nossas vidas. Então, a nossa fé em Deus, ela não é, como muitas pessoas falam, um salto no escuro. Embora nós não vejamos Deus, não é isso? Não compreendamos até mesmo muitas coisas da vida e da própria palavra de Deus, ele fala que o nosso fundamento deve ser apenas a palavra, confiar em Deus. Então, de uma forma espiritual, nós vemos pela fé. Alguns falam que a fé é um salto no escuro, mas a Bíblia nunca fala que os crentes andam no escuro. Pelo contrário, os incrédulos são aqueles que são cegos. Lá em Mateus 3, verso 3, Jesus fala que muitos vendo, não veem. Então, a fé salvadora na palavra de Deus é baseada em ver verdadeiramente, né, confiando no conforto que vem de Deus e da sua palavra. Então, o nosso fundamento sólido é a própria palavra de Deus. O terceiro capítulo, ele fala da rocha justa, querendo falar de Deus como esse que é justo. E aqui ele nos fala que não somente Deus é justo, mas a sua palavra nos diz que ele também é santo, bom e sábio. Então, no desenvolvimento desse capítulo número 3, ele vem falando a respeito dos atributos da santidade de Deus, da justiça e da bondade de Deus. Então, a santidade de Deus é o quê? É a sua infinita transcendência e dignidade acima de tudo mais. Então, alguns falam que essa santidade de Deus é um dos seus atributos que mais sobressai. Então, se a glória de Deus é a soma de todos os seus atributos, a santidade, mostrando que Deus é justo, mostrando aquilo que Deus é na sua essência, como uma pessoa que é autoexistente, independente, completo e perfeito. Isso é a exaltação da santidade de Deus. E não só isso, fala da santidade de Deus no aspecto da transcendência, que a Bíblia fala. Isaías mesmo diz que ele viu o Senhor no alto e mais sublime trono, e os anjos e os querubins estavam ali glorificando e dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Mas Deus é santo também no aspecto moral. Logo, essa santidade de Deus vai se relacionar com a sua justiça, que Deus é justo. Ou seja, os males que estão acontecendo nesse mundo não é porque Deus perdeu o controle ou porque Deus é mau, como algumas pessoas podem chegar à conclusão. Jamais isso vai acontecer. Deus, ele sempre foi e continuará sendo santo, Deus continuará sendo justo. E esta santidade e justiça de Deus é justamente trazida a nós como um padrão que ele tem em si mesmo. Então, a justiça, por sua vez, está interligada com a sua bondade. Não há contradição nenhuma. Apesar, como nós vamos ver no desenvolvimento aqui do seu livro, né, do resumo, da resenha que queremos apresentar para você,
nós observamos aqui que, apesar de Deus mandar e nada está fora do seu controle, por isso que a segunda parte do livro vai nos falar sobre isso, né? O que é que Deus está fazendo através do coronavírus. Não há nada fora do propósito de Deus em tudo que está acontecendo, o que aconteceu ou o que vai acontecer. Essa é uma verdade que as Escrituras nos falam. Então não há contradição em falar que Deus é santo e justo, mesmo que Ele tenha agido e permitido que essas coisas estejam acontecendo com o mundo hoje. Então a sua justiça guia o seu favor. Então, desse modo, a bondade de Deus é a sua disposição para ser generoso, ou seja, para fazer aquilo que abençoa a nós como seres humanos, sejam aqueles que já o conhecem através de Jesus Cristo, que estão em Cristo Jesus, ou aqueles que ainda não conhecem a Deus, que Deus está providenciando para que venham também a conhecê-lo. Então, nesse terceiro capítulo, nós vemos aqui a rocha é justa, querendo aqui nos trazer à memória a santidade de Deus, a justiça de Deus, a bondade de Deus e a sabedoria de Deus em todas as coisas. No capítulo 4, ele diz aqui que Deus é aquele que é soberano sobre tudo. Deus é o soberano sobre todas as coisas. E como um profundo teólogo, uma pessoa profundamente bíblica, Piper, tudo aquilo que nós já temos falado e no restante do livro, ele vai fundamentar-se biblicamente. Então ele faz uma bela exposição sucinta sobre a principal doutrina da soberania de Deus e também relacionado a essa soberania de Deus, a sua providência. Então, se Deus é soberano sobre todas as coisas, então nada vai acontecer por acaso. Tudo que acontece no mundo e em todos os lugares desse universo que ele criou, seja as coisas visíveis ou invisíveis, estão acontecendo dentro dos propósitos da sua providência e daquilo que ele quer fazer e daquilo que ele quer agir nesse mundo. Mesmo que essa providência, por vezes, seja amarga, seja dura, seja dolorida. O pastor Piper aqui cita a história de Noemi, né, Ruth, Noemi, os seus filhos, né, o marido da Ruth, que também faleceu. Então é uma história sofrida de fuga por causa da fome, e depois acontecem essas mortes, mas é uma história maravilhosa, não é? Que a Bíblia nos fala que da descendência de Ruth vem o nosso Senhor Jesus Cristo, o papel, né, do seu marido como resgatador, que é uma figura maravilhosa daquilo que Cristo fez por nós, nos resgatando dos nossos pecados também. Vemos a história de Jó, quando Deus, mesmo passando por lutas, eu creio que das mais difíceis que alguém passou nesse mundo, a Bíblia diz que no final ele entendeu tudo. Ele fala: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu não te conhecia, mas agora eu estou entendendo quem é esse Deus Todo-Poderoso e soberano. Fala de Jeremias no contexto, né, do livro de Lamentações, das lutas que aquele povo estava sofrendo, justamente porque Deus estava exercendo juízo sobre a idolatria, sobre o afastamento do povo de Deus, quando ocorreu o cativeiro, né, da Babilônia. Então, John Piper ele afirma o seguinte com relação a isso: a providência amarga não é um descrédito dos caminhos de Deus, é uma descrição. Deus é aquele que também age para que momentos amargos e difíceis ocorram na nossa vida. Deus é aquele que vai realizar tudo aquilo que ele desejar. Lá em Isaías 46, verso 10, está escrito que desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo? O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus não está longe, como alguns falam. Existe aí um pensamento, não é nem religioso, eu acho que é um pensamento filosófico, que Deus está lá em cima, e Ele deu corda aqui na terra, e aqui a gente se vira e faz aquilo que a gente quiser. Não é isso que a Bíblia fala.
A Bíblia fala que não cai um pardal, não cai um fio de cabelo, se não for da vontade soberana de Deus. No livro ele faz um apanhado praticamente de toda a Escritura, mostrando justamente a soberania de Deus em vários aspectos. Ele diz assim: ele tem um absoluto domínio sobre este mundo. Ele governa o vento, Lucas 8, 25, o raio, Jó 36, a neve, Salmos 147, sapos, Êxodo capítulo 8, mosquitos, Êxodo 8 também, mosca em Êxodo 8, gafanhotos em Êxodo 10, cordonizes em Êxodo 16, vermes em Jonas no capítulo 4, peixes também em Jonas no capítulo 2, pardais em Mateus 10, grama, Salmo 147, surdez, Êxodo 4, paralisia, Lucas capítulo 5, febre, Mateus 8, todas as doenças, Mateus 4, 23, planos de viagem, no texto que eu citei, né? Não somente faremos isto ou aquilo, o coração dos reis, Provérbio 2, 1, Daniel 2 também, verso 21, as nações, Salmo 33, até mesmo aqueles que planejaram a morte de Jesus, eles fizeram tudo aquilo que Deus predeterminou que acontecesse, sem isentar a responsabilidade. Então a Bíblia fala da soberania de Deus, a absoluta soberania de Deus, ao mesmo tempo que também fala da responsabilidade humana em tudo. Então Deus é aquele que também tem autoridade sobre a morte espiritual, Efésios capítulo 2, e no final de tudo, todos fazem a vontade soberana de Deus. Na página 41 e na página 42, Piper fala a respeito disso. E o último capítulo da primeira parte, que é o Deus que reina sobre o coronavírus, ou seja, que a primeira parte é falar sobre Deus. E na segunda nós vamos ver o que Deus está fazendo através do coronavírus. Então, o capítulo 4 aqui é um capítulo que é aparentemente duro e realista a respeito do Deus que é soberano sobre tudo e todas as situações e circunstâncias, sobre a vida, sobre a morte, sobre a enfermidade, sobre as dificuldades, problemas, angústias que ocorrem nesse mundo. Mas ao mesmo tempo, no capítulo seguinte, Piper fala de algo que é tremendo. Ele fala da doçura do reinado de Deus. Ele diz o seguinte: como é possível conciliar a soberania de Deus sobre o coronavírus e sobre as nossas vidas como algo doce? E ele responde: o segredo é saber que a mesma soberania que poderia parar o coronavírus, mas não o faz, é a mesma soberania que sustenta a nossa alma, a alma nele. Página 45. Deus é aquele que nos dá todas as coisas que são para o nosso benefício espiritual, o benefício do cristão. A Bíblia diz que Deus em Cristo Jesus já nos deu todas as coisas. Lá em Efésios 2 fala Efésios capítulo 1, melhor dizendo, toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Nem o próprio Satanás, que nós sabemos que está agindo neste mundo, ele não age sem ser de acordo com os propósitos de Deus. Seja o diabo, seja a doença, sejam as pandemias, como nós estamos vivendo hoje, todas essas coisas elas estão acontecendo de acordo com a mão poderosa de Deus. Então, é isso que o pastor Piper fala nessa primeira parte do seu livro. Na segunda parte, o que Deus está fazendo através do coronavírus, ele faz agora uma introdução dessa segunda parte. Nós vimos sobre a ocasião, coronavírus, é uma introdução do livro todo, e aqui ele fala um pouco, de uma forma introdutória, antes de partir para as 6 respostas que ele dá a essa pergunta. O que é que Deus está fazendo através do coronavírus? Então ele diz aqui que nós devemos ter esses pensamentos preliminares, que é ver e apontar, ou direcionar. Nós precisamos ver não conforme o nosso achismo, não conforme os nossos pensamentos, não conforme as nossas ideias,
mas nós precisamos ver de acordo com aquilo que as Escrituras nos falam e, a partir disso, apontar as direções. E justamente o tema dessa parte aqui introdutória do livro, da segunda parte do livro. Então, são pensamentos preliminares. Nós precisamos ver e, a partir dessa visão, né, a respeito de como é que Deus está agindo, né, embora muitas coisas são incompreensíveis, impenetráveis para nós, mas nós podemos ver muitas coisas, especialmente pela ótica das Escrituras, e isso vai nos levar à segunda parte desses pensamentos preliminares, que é apontar para a nossa realidade. Então nós precisamos deixar de lado todas as especulações humanas e reconhecer Deus e a sua palavra como a realidade que nós precisamos, como aquele que é a rocha que está debaixo dos nossos pés. Então nos capítulos seguintes, que são 6, ele vai apontar para aquilo que a Bíblia ensina. E assim ele vai fazer as conexões ou as relações com o coronavírus. Então os leitores devem julgar tudo isso que ele falou no livro de acordo com a própria palavra de Deus. Então a primeira resposta que ele vai falar no livro é que o coronavírus, não é? O que é que Deus está fazendo através do coronavírus é retratar ou mostrar o horror do pecado. E aqui ele começa com a queda. O que é que aconteceu lá no jardim, no Éden, com Adão e Eva, quando eles desobedeceram à vontade de Deus? Então as consequências foram horríveis. Nós já vemos no capítulo 6 a maldade multiplicando, as pessoas matando. Ainda no capítulo 4 nós vemos Caim matando seu irmão Abel. E aí já no capítulo 10 vemos a história de Noé. Deus chama esse homem, né, para que construa aquela arca, porque ele ia julgar o mundo. E somente Noé e a sua família foram agraciados por Deus com a salvação, juntamente com os animais que entraram na arca. Então Deus exerce o juízo. Então a questão dessa enfermidade é para mostrar o horror moral. Às vezes as pessoas não veem o horror espiritual das consequências do pecado e de pecar contra Deus. Aí Deus manda uma enfermidade, manda problemas para mostrar, através de questões físicas, os grandes males que estão dentro do coração e da alma das pessoas. Então Deus não está dando ao mundo esse surto, como vemos aqui na página 61, como todas as outras enfermidades ou calamidades, como uma imagem física do horror moral e a feiura espiritual do pecado que menospreza Deus. Então, com relação aos cristãos, como até foi falado antes, os sofrimentos têm um propósito na nossa vida, que é de nos purificar. E nós que já conhecemos a Deus, sabemos que o aguilhão ou ferrão da morte foi removido. E que até mesmo a morte, como diz o apóstolo Paulo, ele estava em dúvida entre viver ou morrer, mas ele sabia também que viver a Cristo e morrer é lucro. Então, esta é uma realidade que os cristãos devem reconhecer e devem também firmar os seus corações e a sua mente. E como também falamos um pouco, apesar dos males desse mundo, através da ação do diabo, que o próprio Jesus fala que é o príncipe desse mundo, suas ações são limitadas pela mão de Deus. Em outras palavras, mesmo que seja difícil nós compreendermos isso que eu vou falar, e que é uma realidade da palavra, o diabo serve aos propósitos de Deus. Eu ainda, há mais de 15 anos, mais de 20 anos, lá na minha igreja, em Aracaju, eu vi uma frase no painel da igreja, com um cartaz, eu não sei se era na época da Reforma Protestante, Lutero dizendo que o diabo é o diabo de Deus. Ou seja, o diabo só faz aquilo que Deus permite, só age de acordo com aquilo que está sendo controlado pelo próprio Deus. Embora seja mal, embora muitas pessoas ajam de acordo com a sua vontade,
ele já está julgado e todos aqueles que fizerem a vontade dele também serão responsabilizados, mas isso não quer dizer que está fugindo ao controle de Deus. Então, o pastor Piper, aqui lembrando um pouco uma frase de C.S. Lewis, ele diz que a dor física é como uma trombeta soando a dizer-nos que algo está muito errado neste mundo. E talvez só assim muitas pessoas venham a ouvir. Esses dias eu vi uma notícia que já tinha morrido um dos presidentes de Santander em Portugal, e recentemente morreu realmente agora que é o dono do banco. E a filha falou, nós somos uma família milionária, mas ele morreu por causa de algo que é de graça, que é o ar. Morreu sufocado em decorrência da doença do coronavírus 19. E ela falou assim, e o restante ficou tudo aí. Então isso com certeza tem feito pessoas, sejam pobres, sejam classe média, classe alta, ou milionários e bilionários. Todos estão refletindo agora a respeito da fragilidade da vida e com certeza muitos a respeito do destino da sua alma. Então, Piper diz o seguinte, o mal físico é uma parábola, um drama, uma placa apontando para o ultraje moral da rebelião contra Deus. Então, o que o coronavírus está ensinando para muitas pessoas, ou que Deus está fazendo através dele, é justamente isso, mostrar o retrato moral que é o pecado. Até porque mesmo Deus já havia falado que se Adão pecasse, lá tem um verbo no hebraico que é morrendo morrereis. Deus estava aqui deixando bem claro que as consequências do pecado é a morte. Inicialmente física, mas também a morte espiritual e, por fim, a morte eterna, que é o inferno de fogo. Então, o coronavírus nos faz lembrar do horror moral e daquilo que o pecado traz à vida das pessoas. Segundo lugar, aqui no capítulo 7, mas é a segunda resposta dele para a pergunta, né, da parte 2, Deus está enviando juízos específicos. Realmente, Deus está aqui enviando, né, principalmente para algumas pessoas que serão infectadas pelo vírus, algo que é um juízo de Deus, em consequência ou por causa dos seus pecados. E ele cita aqui o juízo de Deus sobre Herodes, no capítulo 12. Deus enviou vermes, ele realmente foi acometido de uma enfermidade, morreu comido por vermes, por causa de pecados específicos. Ele ficou satisfeito com a bajulação que o povo fez para ele lá no seu reinado e não quis dar glória a Deus. Ele recebeu a glória para ele. E a Bíblia fala que ele foi acometido de um juízo direto de Deus. Em Romanos, no capítulo 1, também fala que uma das consequências do pecado, que Deus está irado contra o pecado e a perversão das pessoas, é a prática da própria homossexualidade. É uma forma, segundo o livro de Romanos, por 3 vezes Deus os entregou a essas paixões. Em suma, Piper aqui afirma que nem todo sofrimento é um julgamento específico para pecados específicos, mas de fato alguns são. Como é que os cristãos, melhor dizendo, cristãos podem morrer por causa do coronavírus? Por isso, cada um deve buscar discernir se seu sofrimento é julgamento de Deus ou não tem relação com o modo que nós vivemos. Então, se você está vivendo uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, não é isso um juízo de Deus. Não está fora dos seus propósitos, mas isso não quer dizer que é juízo. Para muitos o serão. Será uma justificativa para a punição do pecado, que é a morte. Então, ele quer afirmar nesse capítulo 7 que Deus está enviando juízos específicos para algumas pessoas em consequência dos seus próprios pecados. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus não vão entrar em juízo, conforme João 5, verso 24, Romanos 8, verso 1, Hebreus 12, verso 6. No capítulo 8,
ele afirma que um dos motivos para Deus enviar o coronavírus é nos despertar para a segunda vinda. Quantas pessoas não sabem que daqui a 5 dias, 10 dias, 14 dias vai morrer? Esse dia a gente vê no jornal notícias dessa forma. Pessoas que estavam bem e passou 3, 4, 5 dias, ela veio a óbito em decorrência da enfermidade do Covid-19. Então, de uma certa forma, Deus nos está despertando para a segunda vinda. Ele não faz somente as pessoas que são incrédulas entenderem a brevidade, a fragilidade da vida, mas também cada um de nós. E isso serve para nos despertar para a segunda vinda de Jesus. Então, o Piper aqui diz que Deus enviou o coronavírus para que estejamos preparados para essa volta de Jesus. Os sofrimentos, as calamidades, as fomes, as pestes que foram profetizadas por Jesus, e diz que isso era o princípio das dores. Ou seja, essas coisas eram as dores do parto. E essas dores do parto vêm para dar luz à realidade eterna. Então, os crentes conseguem compreender essas coisas, e assim Deus também está chamando o seu povo e ao mesmo tempo ao mundo para que estejam em vigilância constante. Como ele fala aqui na página 76 do livro, o caminho para estar pronto é vir a Jesus Cristo, receber perdão pelos pecados e andar na luz. Capítulo 9, ele fala o seguinte, que o outro objetivo de Deus estar fazendo isso com a humanidade é a realinhar a nossa vida com o valor infinito de Jesus. Amados, isso aqui é uma grande verdade. Muitas pessoas, até mesmo as que são consideradas cristãs, que vão à igreja até mesmo com certa frequência, que contribuem, que participam, em boa parte do seu tempo, da sua semana, da sua vida, elas estão totalmente desconectadas com Deus. Elas de fato não estão colocando aqueles princípios da Escritura, como estou aqui falando que o próprio Pai cita no texto, de amar a Deus sobre todas as coisas. De realmente reconhecer que Deus deve ter o maior valor do que qualquer outra pessoa. Se alguém amar mais pai, mãe, irmão do que a mim, não é digno de mim. Não pode ser discípulo de Jesus. Então essas coisas têm acontecido para que nós venhamos a realinhar, a repensar a nossa vida e colocar a nossa vida novamente nos eixos de colocar Deus como a prioridade. Como Jesus disse, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça. Colocar Deus em primeiro lugar, Deus ser a prioridade na realidade da nossa existência, aqui ainda nesse mundo. Então, diante disso, ele nos chama para que venhamos a colocar a nossa vida de fato na presença de Deus. Ele cita como uma ilustração a história de Jesus lá em Lucas capítulo 13, quando muitas pessoas chegaram para Jesus e falaram: Jesus, você sabe o que foi que Pilatos fez com alguns galileus? Ele os matou e misturou o seu sangue com o sangue dos animais sacrificados no templo. E também lá em Jerusalém caiu a torre de Siloé e matou algumas pessoas. Então alguns foram até Jesus, talvez com um pouco de curiosidade, querendo saber se tudo aquilo era porque aquelas pessoas eram pecadoras demais. Mas a resposta de Jesus foi a seguinte: eles não eram mais pecadores do que vocês. Não entendam isso. Se vocês também não se arrependerem, certamente vocês perecerão. Então, o arrependimento ocorre não somente no dia que a gente converte. A vida do cristão deve ser uma vida de constante arrependimento na presença de Deus. Aqui o Senhor Jesus fala, verso 4 e 5,
Vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então esses desastres aqui servem para despertar não a curiosidade, não deve ser para despertar a curiosidade das pessoas. Elas devem fazer a gente pensar que nós devemos nos arrepender ou seremos condenados ao inferno. Então é preciso, diante de uma situação como essa, que realmente mostra, né, que nós podemos morrer em poucos dias, ou seja, em poucas horas, que nós precisamos realinhar a nossa vida com o valor infinito que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Capítulo 10, nós vemos aqui que Deus também, numa situação como essa, a qual o mundo está passando, Deus nos chama para fazer as boas obras em perigo. Então, é muito interessante essa quinta resposta que o John Piper traz, que ele fala o seguinte, que o próprio Jesus fala no Sermão da Montanha, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós não somos do mundo, mas nós temos um propósito de boas obras a executar neste mundo. De boas obras, e lá em Mateus fala que isso vai fazer com que as pessoas glorifiquem a Deus. É uma situação que talvez muitas pessoas não entendam, principalmente se pensar mais um pouquinho naquilo que a gente já falou até o momento, quando vimos que foi Deus que enviou isso, e ao mesmo tempo Deus nos envia a abençoar as pessoas que estão sofrendo em consequência da enfermidade. Alguns estão desempregadas, alguns estão com dificuldade de ter o sustento da sua casa, da sua família, e nós somos chamados por Deus para ser bênção na vida das pessoas que estão carentes e necessitadas nesse momento. Ou seja, fazer boas obras em tempo de perigos é um sinal de que somos sustentados pela esperança em Deus. Mesmo que haja algum risco, que não deve ser apenas só dos médicos, dos enfermeiros, das pessoas que lidam com essa área de saúde, mas os cristãos também são chamados a ter até mesmo alguns riscos para ser bênção nas pessoas, as pessoas num tempo como esse. Como nós vimos até mesmo na China, muitos cristãos chineses, num país que persegue os cristãos, que estão num ataque frontal agora contra a igreja cristã, derrubando templos, impedindo as pessoas até mesmo de comprarem Bíblias, de se reunirem através de videoconferências. Né? O cerco está cada vez mais fechado contra os cristãos na China, mas mesmo assim muitos deles foram às ruas para poderem testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Piper também cita Pedro como um dos escritores do Novo Testamento que mais enfatizou o ensino de Jesus sobre as obras, ou melhor dizendo, as boas obras para a glória de Deus. 1 Pedro, no capítulo 2. E o argumento que Piper usa, ele cita Pedro, cita Paulo também, falando a respeito das boas obras, para que sejamos zelosos de boas obras, mas não existe nenhum exemplo em todos os aspectos que seja maior do que o próprio exemplo de Cristo. Então, Piper diz que Jesus ele morreu para realizar boas obras em perigo. A boa obra de Jesus na cruz nos salva e nos faz viver para a justiça, e como disse Paulo a Tito, no capítulo 2, verso 14, para que assim sejamos zelosos de boas obras. Na página 91, Piper diz: um dos propósitos de Deus no coronavírus é que seu povo faça morrer a autopiedade e o medo, e deem a si mesmos para as boas obras na presença do perigo. E esse capítulo finaliza com alguns exemplos da história dos primeiros séculos da igreja. Tempos que o cristianismo era apenas considerado uma seita do judaísmo. Nós vimos isso no livro de Atos,
mas que se expandiu durante os séculos, chegando no século IV, no início do século IV, sendo adotada pelo imperador Constantino como a religião, ou permitida, ou talvez a religião oficial do Império Romano. Em vários momentos dessas dificuldades e até mesmo de pragas que ocorreram naqueles primeiros séculos, foram os cristãos, que através do amor, através da caridade, dos cuidados com as pessoas mais pobres e enfermas, deram assim um testemunho maravilhoso. E há um exemplo também pós-Constantino, porque se Constantino foi o primeiro a reconhecer a religião cristã, né, como parte também da religião oficial do Império Romano, pouco tempo depois, um dos seus descendentes, chamado Juliano, que passou para a história como Juliano o Apóstata, ele quis restaurar ou ressuscitar a antiga religião romana. Só que o padrão que ele trazia para os religiosos e como ele devia ensinar ao povo essa nova religião, o padrão era do cristianismo. Era das atitudes, né, de abnegação, de amor e de boas obras que os cristãos faziam. E então nós vemos aqui que ao mesmo tempo Juliano teve que reconhecer que o modelo que ele gostaria de ver praticado e ensinado pelos sacerdotes pagãos era o modelo sacrificial de amor e bondade dos cristãos. E o último capítulo, soltando as raízes para alcançar as nações, ou também aqui a gente pode ver afrouxando as raízes, né? Ver a tradução correta, mas talvez seja melhor isso mesmo, soltando as raízes. Eu achei muito interessante essa parte, né? Porque realmente a gente não pensa muito a respeito de missões de evangelização num tempo, né, desse que está acontecendo, até por causa da dificuldade de a gente se aproximar um dos outros, tem que manter a distância, nós vimos, e não se aglomerar, estar juntos, né, nem mesmo nas igrejas. E ele fala justamente isso. Ele diz aqui que nós precisamos compreender, né, que talvez esse seja um momento de perder um pouco das nossas raízes, se soltar dos lugares onde nós estamos, não é? Para nos tornarmos livres para algo novo em nossas vidas, compreendendo assim o chamado e o envio de Deus aos povos ainda não alcançados. Ele reconhece que isso pode parecer estranho, falar de missões num tempo como hoje, pois de imediato, né, o que o coronavírus tem feito é bloqueio das fronteiras, as pessoas não podem viajar para outros lugares, tem alguns ainda presos nos países, querendo ir para suas próprias nações, mas não estão com muita dificuldade, justamente pela dificuldade de viajar ou de migrar, ou algumas outras realidades que a gente possa ver, até mesmo com relação ao avanço missionário, né? Tem contato com alguns missionários, sabemos que há uma grande dificuldade. As pessoas que estavam contribuindo, ou seja, estavam sendo parceiras, tanto espiritualmente, em oração, em cuidado, em pastoreio, mas também com a sua contribuição financeira. Em alguns países há uma apreensão muito grande, né, com relação a essas ofertas para esses irmãos devido ao problema do coronavírus. Mas o John Piper, ele pensa não no segundo, melhor dizendo, ele não pensa no curto prazo. Ele entende que Deus tem feito muita coisa no decorrer da história em momentos que alguns podem achar que eram momentos de dificuldade, de contratempos ou mesmo de reveses com relação à evangelização. Então Deus, no decorrer da história, tem levado cristãos a se moverem para lugares que o evangelho precisa chegar. E ele espera que missões sejam um impacto a longo prazo do coronavírus. Ele cita aqui o exemplo, né, de momentos difíceis que aparentemente parecia ser um revés, mas Deus usou para que o propósito dele fosse cumprido. Até porque Jesus prometeu
que edificaria a sua igreja. A gente vê lá em Atos, no capítulo 7 e 8, né, o que aconteceu com relação ao martírio de Estevão, e no capítulo 8 a gente vê que aconteceu uma assolação na igreja em termos de perseguição, em termos emocionais, até mesmo físico. E aí muitos dispersaram, foram várias partes do mundo, justamente por causa de momentos difíceis, momentos complicados. Então, no primeiro momento, alguns podem achar que é um momento de estagnação, ou de retrocesso, ou de revés, mas Deus pode usar isso para que o nome dele seja glorificado. Então, frequentemente, né, os caminhos de Deus incluem aparentes retrocessos que levam a grandes avanços. A abrangência mundial do coronavírus é muito grande para Deus desperdiçar. Então, esse é o pensamento de Deus nesse tempo. E, por fim, John Piper, né, encerra o livro com uma oração. E a oração realmente é uma oração, é no formato de uma oração, esse capítulo final, em que ele pede, como Jesus também pediu no Getsemane, que passasse de nós esse cálice. No entanto, que não seja feita a nossa vontade, mas a própria vontade de Deus. Ele ora pedindo assim sabedoria de Deus para que a gente venha entender os seus propósitos. Ali ele também intercede pedindo misericórdia pelos pobres, pelas pessoas que estão aflitas, angustiadas. Pede também por cura. Nós devemos pedir para que Deus esteja providenciando, né, que os pesquisadores, cientistas encontrem algum tipo de remédio, algum tipo de vacina que venha amenizar ou realmente venha curar da enfermidade. Ele também pede para que esse surto global sirva de purificação e santificação para o seu povo. E encerra com em nome de Jesus. Amém. Então, amados, esse livro, né, como nós podemos ver, ele é um grande chamado ao arrependimento do mundo, à santificação da igreja e o serviço abnegado aos necessitados, seja física ou espiritualmente, nesse mundo. Um chamado a reconhecer o que é que há de errado nesse mundo. É apenas uma imagem pálida da rebelião do homem contra Deus. Que Deus, ele é justo, santo, bom e sábio em todas as suas ações. Até mesmo quando está exercendo o juízo nesse mundo. Ao mesmo tempo, nós vemos, como já até ventilamos aqui na exposição desse livro, a Bíblia nos aponta para o caminho da cruz. Deus está falando do horror do pecado. Mas sempre quando Deus mostra o pecado, exerce o juízo, ele também aponta o caminho da graça e o caminho da salvação. Enquanto houver vida, ou enquanto houver esse mundo que nós conhecemos hoje, ainda há esperança para que as pessoas venham a se arrepender. E o caminho para a cruz, o próprio Deus, ele pavimentou, através do sangue de Jesus, da sua ressurreição e de tudo aquilo que ele tem feito, assim para nos abençoar. Então, nós cremos que o pastor John Piper, que escreveu esse livro, talvez foi o livro que ele escreveu mais rápido, eu imagino que deva ter sido dentro de uns 15 dias, e ainda com uma certa apreensão e incerteza daquilo que ia acontecer com ele, que nós, assim como eles, possamos colocar a nossa vida na presença de Deus. Ele é a nossa certeza, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa segurança. Sua palavra é aquilo que conduz a nossa vida, os nossos caminhos, que nos faz entender da absoluta soberania de Deus e que tudo que acontece tem um propósito e que nós venhamos a não questionar os propósitos ou ficar estagnados ou olhando só para nós mesmos, mas que possamos abençoar a vida deste mundo, seja do nosso próximo, seja que estão bem perto de nós, como ele pensa, Deus também está agindo para que o avanço do Evangelho possa atingir o mundo, que Deus possa também usar o seu povo, a sua igreja,
para que muitas pessoas que assim não conhecem Jesus venham acontecer. Que Deus assim o abençoe, em nome de Jesus. Amém.